vir aqui comentar alguns pontos. Primeiro, muito bacana o projeto do Márcio, eu já conheci, mas não com esses detalhes, né? Isso é legal porque assim, ele tem né, alguns textos que o Márcio publicou no Terra Brasil, né? Acho que foi, né? Os artigos. Foi. Eu publiquei isso. Foi o primeiro momento do Terra Brasil, inclusive foi onde eu conheci a turma lá da rede Terra Brasil, foi apresentando esse trabalho para ele lá. Aí eu assim, conheci por esses textos, pelas conversas com o Márcio, né? Que a gente já tem. Mas tem uma riqueza de detalhes incríveis que eu queria comentar aqui. Depois eu passo a palavra para o Darlan. E as pessoas podem ir comentando no chat ou se inscreverem aí, quem quiser também falar, tá? Bota no fórum aí, ó, escrito, né? Bota o nome da pessoa, a gente chamar. O que eu acho muito bacana, eu associo até um trabalho que eu participei da banca de TCC, isso era da Facete, que ela propunha uma habitação rural, a arquiteta, né? Estudante de arquitetura na época. Só que para um programa, para um TCC, é algo muito pequeno, aparentemente. Só que o nível de riqueza e detalhe que ela entrou, assim como o Márcio entra aqui, não é um projeto de grande porte. O porte que se reproduz ali, 10 casinhas e tudo. Mas o nível de detalhe no saneamento. Depois traz também o desenho do urbanismo ali, preocupado também com a questão ambiental da praia. Né? Eu achei muito rico, né? Todo detalhe no sentido de, vamos dizer assim, até onde é que eu vou sair o adobe? Eu vou cavar buraco em qualquer canto. Né? Seja para fazer uma fossa, seja pegando da estrada, alargando a estrada. Né? Achei muito bacana a sacada, a percepção e essa sensibilidade da obra, né? Assim como o uso de outros elementos, as próprias garrafas nas paredes, o uso da cascagem, que também é uma tecnologia que reduz um pouco o uso do cimento, né? E dessa flexibilidade em relação às paredes. E só um detalhe que eu quero trazer para vocês, que não sei se o Márcio, não me recordo, pode ser que não sei se todo mundo sabe, que quando a gente fala em construção em terra, né? Construção em terra crua, a gente traz a questão de que não é queimado, no caso o adobe é um tijolo cru. Por isso que toda a preocupação que ele coloca ali de estar protegendo as alvenarias em relação à chuva, né? Ou o tijolo durante a produção também. O tijolo é cru e ele se mantém cru. Isso é uma questão até mesmo de redução de impacto ambiental, né? Você não queima, você não gera. Talvez esclarecendo esse ponto, eu não sei se ficou distante para alguém, tá? E deixa eu ver se mais algum ponto que eu quisesse comentar. Depois eu vou trazer só uma pergunta para o Márcio. Eu ia sugerir, desse ponto de vista, que acho que é o diferencial da construção em terra, assim, a preocupação tecnológica, com a umidade. Né? Eu vou passar para o Darlan, mas é para deixar essa pergunta para depois, você responder depois. Tá? A respeito das soluções que você usou em relação à proteção contra a umidade. Você detalhou alguns pontos, mas pudesse trazer a questão dos banheiros. Como é que eu resolvo um banheiro se minha parede é de terra crua e não pode, teoricamente, molhar, vamos dizer assim. Importante. Né? Que eu acho que é um detalhe interessante. Sim. Tá? Deixa eu passar para o Darlan, para o Darlan comentar e trazer mais alguma pergunta ou mais algo. O Diego também quer falar. Darlan, tá aí? Tô acordado ainda, vamos lá. Feliz. Você durma. É que já tá tarde, eu durmo 10 horas da noite, eu sou velho. Mas primeiro parabenizar o Márcio, é fantástico, porque não fica... Eu estava inclusive comentando antes com uma amiga, antes de entrar aqui com vocês, que eu tenho brigas no bom sentido. O técnico do laboratório que eu estudava aqui, quando também pesquisava um tipo de construção em terra, ele sempre falava assim, mas vocês são muito da prática. E eu falava, né? E vocês são muito do conceito. Né? E a gente passava horas discutindo, aí no final falava bem assim, é um querido amigo, é o Carlos. Falava, Carlos, você vê a quantidade de tempo que a gente gasta falando mal um do outro, se a gente estivesse tentando unir forças, vocês aqui em Portugal com os seus conceitos, nós lá no Brasil com a nossa prática. E o que o Márcio mostra é muito isso, né? A importância dessa prática que é vivenciada, né? Ao mesmo tempo que eu estou construindo 10 casas, eu vejo uma via carroçável que eu posso melhorá-la, né? Usando absolutamente tudo que eu preciso está lá, já está posto, né? Essa inventividade
essa criatividade, esse engenho, né? Essa engenharia é muito bonito de ver, porque reflete no todo, né? Tanto que começou uma primeira obra, na segunda as pessoas que aprenderam já foram contratadas. Isso é muito bonito de ver, porque quebra toda essa máquina perversa que o cimento traz, né? A indústria mais poluente, né, de todas as indústrias é a da construção civil, e o elemento mais poluente dentro dessa indústria é o cimento, né? Isso é muito bonito, eu fico muito feliz de ver isso e essa prática, né? Tanto no Brasil bem como na África. Eu também tenho algumas perguntas para fazer. Eu não sei se eu poderia fazê-las agora ou fica para daqui a pouco. O que vocês acham, Márcio, Levi? Está aberta a pergunta. Pode puxar o carro. Ah, pronto. Primeiro é a questão do clima, né? Que de fato tem uma diferença climática, principalmente pelo efeito orográfico que lá tem, pelas elevações do relevo. Você usou a mesma técnica para os dois contextos, né? Talvez, acho que pelo que eu entendi, você dobrou a parede no segundo porque tinha mais tempo para assim fazê-la, né? Você acha que isso interviu de alguma forma no conforto da casa e no conforto térmico da casa e nos efeitos que a própria técnica poderia se comportar na diferença climática que tinha? Ou correu tudo bem para você? Então, eu vejo que a dificuldade, quando a gente está falando de clima aí, é a diferença, digamos, dessa intempérie muito mais no processo da produção e de construção do que depois que a casa está protegida, sabe? Porque você vê, né? Então, até mesmo na primeira obra, que era o lugar mais quente do país, e era um pouco menos chuvoso, digamos, ali era tipo 2000, sei lá quanto era, um era 1.800, o outro era 2.500 milímetros ano, coisa assim, né? Então, assim, estava no período seco, mas quando começou a chover era muita chuva, mesmo no lugar mais quente, né? E a gente viveu as duas situações no mesmo lugar, né? De proteger com sombrite e depois ter que aproveitar estruturas existentes protegidas para poder produzir, né? Aí depois que a casa tá pronta, digamos, o que é que vai incidir? Se o clima é quente, eu preciso proteger essas paredes da incidência do calor, né? Eu não posso me dar o luxo de fazer uma parede de terra no lugar que é quente e deixar ele aquecendo, porque de noite aquele calor vai estar irradiando dentro de casa, né? E também, para ainda melhorar esse aspecto, se você permitir a ventilação cruzada, você também pode tirar esse calor, né? Digamos que a gente usou o desenho arquitetônico para isso, né? Assim, ó, o lado leste e o oeste, que o sol está mais inclinado, vamos colocar uma fachada menor, colocar uma varanda, e o oeste, principalmente, é toda a bacia de evapotranspiração, crescendo vegetação ali para sombrear. Então, isso durante o processo vai estar lá. O teto, que é o que vai receber mais calor, a gente não teve como fazer diferente da telha de alumínio, que era mais barato do que eles tinham, então colocou um forrinho de bambu com colchão de ar. No caso do lugar chuvoso, ele vai ser chuvoso, mas assim, ele talvez ele fique quente, porque quando está chuvoso diminui o vento, né? Mas ao mesmo tempo, é um lugar que tinha muita incidência de vento de praia. O vento que vinha da praia era muito agressivo, né? E talvez esse seja o aspecto pior, né? Tanto que a gente desenhou o chalé, eu não quis conseguir mostrar esse detalhe também bioclimático da implantação. A gente desenhou o chalé meio que olhando para o mar, mas na diagonal, como se fosse assim, ó, desse meu lado aqui, ó, bate o vento, eu estou olhando assim, ó, eu olho para o mar, mas eu olho de lado, para que o vento não ficasse tornando a varanda insuportável, aquele vento de maresia, né? E aí o telhado de jardim com uma boa drenagem, tem que saber que antes era uma telha shingle, aquelas telhas meio com asfalto, né? E uma estrutura de madeira que qualquer vazamento ali começou a apodrecer e a gente tirou a estrutura que tinha, que ficou para fazer essa nova. Então, depois que eu protegi com aquele beiralzão, né, aquele telhado semiplano, e eu estou aqui dentro da casa, eu permito que ele ventile. A gente usou esquadrias que tem, digamos, uma tela, uma parte tem vidro, mas uma parte é só uma telazinha, um véu, que ele permite a ventilação. Então, a gente fez um mix, assim, né, de madeira com vidro e madeira com tela, para poder ter essa tirada, né, essa retirada de umidade da habitação. Mas depois que ela está
protegida, ela não vai receber chuva direto, ela está protegida com os beirais longos e com o piso elevado. É a mesma coisa. Então não vai vir umidade do chão e a chuva não vai incidir com tanta frequência, até bate do lado de fora, né? Tem um reboco fora, um reboco à base de terra e cal, que é onde entra um pouco da pergunta do Levi também, tanto internamente em banheiro como externamente. Se o ambiente é muito agressivo, você tem que estar fazendo um reboco de, às vezes, terra, areia e cal, às vezes a segunda camada já não tem mais nem terra, é areia e cal, você faz a ponte de materiais, né? Faz uma camada grossa que tenha terra, areia e cal, a segunda já nem põe terra, põe areia e cal para ficar mais resistente, com tinta, base de cal que vai renovando, cada caiação ele vai incorporando um pouco mais, e evitar que você vê assim, o beiral longo é um elemento assim, fundamental do desenho, né? Então, isso, tanto num clima como no outro, quando a casa está abrigada, ele vai funcionar, e inclusive a parede de terra, no lugar mais úmido, ele vai ter aquele controle da umidade, né? Aquele controle de absorver e libertar, entende? Então eu vejo que a terra ela se aplica em vários contextos até extremos aí. Isso não é nenhuma novidade, se você vai ver a história das construções com terra em comunidades ao longo do mundo, praticamente não existe nos picos muito gelados, alguns lugares muito extremos de difícil acesso, mas onde tem comunidade do mundo tinha construção com terra, o que era o material, tinha, né? O material que estava à exposição. Então foi muito interessante para a gente, assim, isso não foi uma coisa planejada, mas a gente atendeu a uma demanda que surgiu, que mostrou esse contraste. No mesmo país, com climas bem diferentes, né? A gente consegue fazer isso. Então, para mim, foi bem interessante. E repito, assim, a dificuldade maior no Adobe é porque ele tem que ter um processo de pré-fabricação, né? Às vezes o pau a pique simplifica, porque o pau a pique você levantou a coberta, já faz todo o entramado ali, e barreia, aí vai-se embora, espera secar, né? Que vai passar algum tempo secando ali, depois volta para rebocar, ou vai fazer outro item da obra. E o Adobe, como seca fora, também essa sacada que a gente fez lá de criar essas estufas baixinhas, né? Assim, ali eu comecei a obra, eu comecei a ficar desesperado, que o Adobe do galpão que a gente fez não secava. Então, a gente vai percebendo, né? E também escutando muito quem é do lugar, né? Assim, eu sempre aprendo muito com quem eu estou. Assim, eu sempre tenho, digamos assim, como comandante do processo, eu escuto todo mundo tomar as minhas próprias decisões, né? Mas eu escuto todo mundo, eu não descarto nenhuma opinião. Na hora de conversar, eu escuto todo mundo. O servente, o pedreiro, o carpinteiro, o mestre de obras, né? A comunidade, tá entendendo? O engenheiro, né? O governo, estou escutando e vou filtrando. E as soluções muitas vezes nascem de realmente se apropriar dessas ideias que eles têm ali, né? Então, a ideia da caixinha de massa menorzinha, porque você faz uma caixa muito grande, tem que ficar girando aquele barro e várias pessoas, e tem que puxar com enxada, e aquela caixinha curta, né? Só um cara pisa, ele pisa, bate na caixa, a terra volta para o pé dele de novo. Então, são coisas de sacada que a gente aprende na convivência, né? Aprende com quem está fazendo. E essa inventividade que você falou, todos eles vão se apropriando, eles vão inventando coisa na hora. É incrível, né? Então é isso. Mas em relação ao clima, que era a pergunta original, eu vejo que a maior dificuldade é no processo fabril, no processo de construção. Depois que a casa está abrigada, a parede de terra ela vai funcionar, né? Talvez o contexto mais difícil que eu peguei foi na Bahia recentemente, que era muito na beira da praia, e também a gente também é levado a refletir que o ser humano quer construir em qualquer lugar, né, gente? Também assim, se você escolhe o local mais adequado, mais protegido, também da natureza, você vai ter menos problemas. Então, como o cliente queria construir na beira da praia, esses bangalôs também eram na beira da praia, né? Tinha uma agressividade, uma salinidade muito forte, né? E também na Bahia, recentemente, eu fiz beirais de 2 metros também, mas o vento vinha tão horizontal e com uma força tão forte que ele começou a degradar o Adobe. Eu tive que trabalhar de novo aquele reboco, né? Uma dosagem de cal. Isso está até em processo na Bahia. O engenheiro está lá, depois da pandemia, eu não pude mais ir lá. Então, assim, são situações muito críticas que, assim, se você não está naquela beira de praia, está um pouquinho mais para trás, tem uma vegetação de barreira, né? Para que aquele vento se filtre. Quando a gente fala em edificação, não é só a área construída, você tem que perceber o entorno. Se você trabalha em entorno, você evita a degradação da sua edificação também, entende? Então, só que às vezes você atende a clientes, né? Eu construí também uma situação em Santa Catarina, que era
era perto de mais um rio, né? E era a única área que o cara conseguia construir, mas estava dentro da APP, digamos assim, dos 30 metros. E por que existe a APP, né? O pessoal fala, 30 metros. Cara, a umidade ascendente do rio, certo? Como a mata ciliar fechando em cima, a umidade vai assim subindo o morro. Então a casa sofria com essa umidade. O cimento queimado demorou, sei lá quantos dias para poder secar, e tinha uma parede e ficava sempre com essa umidade. Quer dizer, eu tive que trabalhar o contexto. Cara, abre um pouco em cima, na frente da tua casa, a mata ciliar, para pelo menos ter não fechar de uma borda para outra, sabe? Deixar entrar um sol, tudo, e bota uma vegetação mais fechada na frente da casa para que essa umidade não venha, né? E porque o cara quis construir na beira do rio. Então, são coisas de contexto que são tão importantes quanto a própria construção, né? Sim, Só sim. compartilhando isso aqui que eu já tive, né? Não, e é ótimo porque eu devo confessar que eu lhe admiro um pouco mais. Porque o Levi fica rindo de mim, porque parece que é babobá, mas não é, porque uma coisa é a técnica construtiva, outra coisa é o partido arquitetônico. Se eu não fizer essa conversa intimamente e mesmo durante o processo, antes e depois, né, não dá bons frutos, né? Isso é muito importante. Eu vejo muita, né, as pessoas falando, a construção em terra, só que só fala da técnica. Se eu não percebo o partido arquitetônico para unir-se à técnica construtiva, né, decorrente dos materiais utilizados, né, que o Márcio faz exatamente, ele faz essa ligação que é muito boa. Isso é muito importante a gente falar sobre isso e pontuar isso. Eu estou pontuando porque eu acho definitivamente fundamental para que se possa chegar a uma resultante confortável para o usuário, né? Muito bacana. Eu tenho mais 3 perguntas, não sei se as faço agora ou passo a bola para outro. O Levi que diz. Eu sugiro assim, por até colocar as perguntas agora. Eu vou passar para o Diego falar. O Márcio responderia depois do Diego, tanto as suas como a. Pronto. É ligeiro. Mas eu já tinha visto que ele propôs o banheiro seco lá também, não foi? Porque tinha muita vantagem. Massa, maravilha, maravilha. Mas uma questão é porque São Tomé é um caso muito específico, porque eram ilhas desocupadas e Portugal chegou e ocupou, e levou os imigrantes de outras regiões da África para lá. Então, a gente não poderia dizer que lá, antes disso, existia, se eu não me engano, eu não estou certo. Né? É isso mesmo. Se eu não me engano, o Weimar fala isso num dos livros dele, que a ilha, de fato, foi habitada primeiro pelos portugueses, que levou os imigrantes dos outros países da África para lá trabalhar em suas colônias. Né? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque você fez, se eu não me engano, uma adequação de colocar o banheiro dentro da casa. Dentro do que eu já pude perceber um pouco dos partidos arquitetônicos que eu vi na África, existem as cubatas de cozinha, né, que é fora da casa. Inclusive, eu estava até falando sobre esse documentário com o Levi, que é de um quilombo que tem no Goiás, se eu não me engano, no Vale das Almas, que tem a casa toda fantástica de adobe, né? E tem outra edificação tão grande quanto a casa e tão linda quanto a casa, que é a cozinha, né? Isso é muito bonito, porque isso faz parte da nascitura dessa arquitetura, né? Que se compõe por várias cubatas. A edificação não é só uma só edificação, cada edificação tem uma função, né? Aí eu queria perguntar para você como é que foi esse processo, mas apesar que não vai dar para responder porque eles namoraram, né? Mas como é que foi, pelo menos, a percepção de quem estava construindo, de colocar o banheiro e talvez a cozinha dentro da casa? Mas eu vou poder te responder sim, que eu tive alguns feedbacks ali, mas eu consigo te responder isso aí, é bem interessante. Se for para responder, o Levi diz aí, pode passar a bola para o Diego, né? Está escrito aí. Até talvez depois, se eu não lembrar, você me reforça aí a pergunta, né? Mas é a questão contextual e cultural, a questão cultural do programa de necessidades, né? Sim, sim. Levi, está desligado o microfone. Darlan? Sim. Quer fazer, mas tem aqui a Diego e tem a Regina escrita. Deixa o Diego falar, a Regina, depois Rocha. faz um comentário. Outras perguntas ao máximo.
ele responder a tua, a do Diego e Regina. Vamos lá, Diego, pode... Assim, antes de eu chamar o Diego, só rapidinho. Lembrando que a gente vai disponibilizar essa apresentação depois no YouTube, tá? Vocês procuram, antes de botar o nome Sustentabilidade e Habitação Social na África, Café 90, procurar essas palavras-chave. E a gente vai botar também no link no Instagram do IFCE, no YouTube. Tá? Pronto? Escrever. Pode falar, Diego. Primeiro parabenizar ao máximo todo esse trabalho, assistindo aqui a apresentação, né? Eu meio que confesso que fiquei iludido assim, porque a gente tem um projeto em mente aqui para me fazer minha pergunta. Eu tenho que explicar o processo que a gente está vivendo aqui em Crateús e eu fiquei assim imaginando milhões de coisas, me iludi no sentido da palavra de que fiquei maravilhado, me esclareceu muitas dúvidas que eu ainda tinha sobre esses processos, né? E a gente consegue entender melhor como é que funciona. Aqui em Crateús, né, a gente existe uma ONG, né, que é chamada Frente Social Cristã, que ela já há mais de 60 anos luta pela direito à moradia, pelo direito à cidade, né? E muitos bairros na cidade de Crateús estão surgindo a partir da luta de ocupação da organização, né, da Frente Social Cristã em Crateús. E aí, a gente, nessa luta, a gente batalhou bastante na ocupação e acabamos conquistando uma terra que foi fruto dessa ocupação, que ela tem 22 metros, né, de área, e aí, ou 22 mil metros de área, e que são 9 são de área de preservação, área verde, que não pode ser construída, e 13 mil metros são voltados para habitação, né? E aí, com essa ideia, e aí com o meu dentro da geografia, eu decidi que ia para a área da geografia urbana e trouxe apresentar a proposta de a gente construir uma vila ecológica, né? E apresentar um projeto para a comunidade. E aí a minha pergunta se baseia no sentido de que todo esse, antes de chegar para a comunidade para apresentar o projeto, deve existir um processo de conscientização e entendimento para que essas famílias consigam entender a importância dessa moradia sustentável, né? As pessoas ainda não têm conhecimento das técnicas e acabam não acreditando que é possível acontecer, né? E a gente precisa fazer um processo de formação que as pessoas possam entender e sentir a vontade em querer aderir ao projeto dessa vila. A vila seria as habitações, no caso são 40 famílias, seriam 40 habitações. E aí nessa área incluiria também a parte de forças ecológicas, né, do biogás, do biodigestor, questão das hortas também. Tudo nessa área, e é uma espécie de essa proposta da pousada que você colocou, mas não seria uma pousada, seria tipo um centro de concentração, de preparação, para fazer formações com a comunidade, com pessoas que vão visitar a comunidade, também fazer os momentos de orações, porque tem uma ligação com a Igreja Católica, né? Todos esses espaços. E o momento a gente tem sentido essa dificuldade de fazer as pessoas entenderem esse processo da importância de querer aderir, né? E aí, e como você fez isso lá em São Tomé, a gente queria entender qual foi a dificuldade que você enfrentou, ou se teve dificuldade, ou qual é um passo que a gente pode também fazer nesse processo de conscientização, né, de preparação. E aí, a partir disso, a gente poder começar a construção do projeto, né, habitacional sustentável e desenvolver junto com a família. A Frente Social Cristã, ela tem uma dinâmica de sempre fazer as coisas coletivamente, né? Então, seria um processo construído a partir daquelas famílias. Todo mundo ia construir a casa de todo mundo, seria nesse sentido, né? Todo mundo ia participar do processo de construção. E aí a gente tem os desafios. O professor Bruno esteve lá com a gente, conheceu um pouco da área, entendeu um pouco da história. Eu também expliquei por alto, um pouco por ouvir, como seria essa ideia. E aí a gente também precisa desses corpos técnicos que possam orientar, né? E a gente possa preparar essas famílias para aderir ao projeto, que seria importante, né? E essa comunidade seria um espelho para possíveis outras ocupações, e a gente dá seguimento de construir diversas áreas ecológicas de moradia dentro da cidade de Crateús. Eu acho que, não sei se ficou claro, mas minha pergunta é mais voltada para isso, desse processo, de como a gente constrói esse processo com as famílias, né?
Uhum. Muito bacana, Diego. Inclusive, seria um tema muito bacana para o nosso trabalho com o Lápis aí, né, Levi? Que a gente já vem trabalhando internamente um pouco do processo contrário. A gente tem um conceito de uma habitação de PowerPIC, de tipo assim, uma nova linguagem do antigo PowerPIC, né? E a gente está com o processo de ir atrás de demanda. Inclusive, se existe uma demanda, talvez seja um processo mais normal, mais real, não para impor uma tecnologia, que é o ponto que está colocando. Eu vou explicar um pouco como é que foi lá, mas como é que é a minha visão, de uma maneira geral, dessa abordagem com a comunidade, né? Lá nesse projeto que eu mostrei da África, a gente foi contratado já pelo governo e pela ONU, a partir de um estudo prévio de demanda deles, né? Então a gente foi lá, foi atender uma demanda que já surgiu. Só que todo o processo que era para ser um envolvimento comunitário, essa visão política meio que cortou, simplesmente bloqueou. Quando a gente foi a primeira visita, que foi os 15 dias de janeiro de 2012 lá, a gente foi visitar exatamente um agrupamento rural daquele lá, em que eram algumas famílias que já tinham sido levantada a necessidade. A gente começou a conversar com eles, e a proposta ia ser dentro da própria área rural deles, né, de um modelo habitacional, e era levar um exemplo, não era para construir uma vila, né, no primeiro momento, era para levar um exemplo de tecnologia. Então, quando o governo percebeu a possibilidade de redução de custos, eles cresceram os olhos politicamente mesmo. Disse, olha, vou montar aqui um programa habitacional e vou me fazer politicamente através de um projeto desse. Mas não era para ser aquele contexto. Aquele lugar que a gente foi trabalhar era no meio de uma estrada entre digamos, a capital e uma vila. Não tinha ninguém ali por perto, e eles iam criar tudo novo. Não tinha nenhum contexto social das pessoas que iam para lá para ser escolhidas. Não tinha água, não tinha infraestrutura. Então foi muito uma tacada política, e a gente ficou engessado nisso. Então não seria o melhor exemplo para isso que você está me perguntando, porque realmente a gente foi muito mais como técnico, demonstrar tecnologia e levar a tecnologia para as pessoas aprenderem, do que dentro de um contexto real, social. Agora, eu já tive outras experiências de contato com a comunidade, inclusive quando eu estava me formando em arquitetura e o meu trabalho de graduação era para ser voltado para a comunidade, exatamente levar tecnologias para a autoconstrução, né? A gente sabe que nas comunidades as pessoas autoconstroem, né? Não tem engenheiro, não tem arquiteto, é o pedreiro da comunidade, o carpinteiro da comunidade, e constrói para a comunidade. E a gente sabe que existem muitos equívocos assim repassados culturalmente, que coisas muito simples, como orientação solar, né? Um tipo de fundação, beiral, proteções na edificação que fariam que ela durasse muito mais, que ela fosse mais confortável, né? Que não tivesse problemas sanitários, né? De habitação. Só que acontece, eu tive a primeira dificuldade exatamente na relação comunitária, porque assim, dentro do processo de TCC eu tinha um tempo limitado, e até eu interagir com a comunidade, se ela não tivesse organizada realmente numa associação, uma liderança ou com as pessoas que resolviam coisas, você pode mandar o projeto mais lindo do mundo, você não sai do lugar. Até o processo de coleta de informação é difícil. Então, o primeiro passo para um projeto social, vamos dizer assim, de habitação social, o primeiro passo para dar certo é, primeiro, as pessoas têm que estar unidas, tem que estar um contexto. Se você já fez esse contexto, ótimo. Não é eu quero ajudar pessoas e levo uma solução. Isso não funciona. As pessoas que vão ser beneficiadas têm que estar participando desse processo desde o início, sabendo o que elas precisam, sabendo o que elas já têm de recurso, o que é que elas já têm como cultura construtiva, o que é que para elas funciona, o que é que para elas não funciona, o que é que para elas é necessidade. E aí, a partir de uma leitura das necessidades deles, uma leitura do potencial humano que eles têm, por exemplo, a gente tem aqui carpinteiros, a gente tem pedreiros, a gente tem ali, ou tem outras pessoas que trabalham com outras atividades que podem ser complementares, né? Aí que você pode chegar com um projeto. Porque senão ele não é validado, né? Então esse é o primeiro passo que eu acho que para funcionar, se a comunidade está organizada e ela sabe a própria demanda, é muito mais fácil fluir, até nessa coleta de informações
tá certo? E que ela esteja organizada numa associação, porque tu tá falando não com uma família, com outra família, tu tá falando ali com, digamos, com um grupo. O grupo tem que ter, vamos dizer assim, um CNPJ, digamos assim, tem que ser uma pessoa que corresponda a todos. Porque senão tu não tem muito como interagir. Eu já senti dificuldades, Levi. Quer comentar? Pronto, não, só para Acho que era de ontem. aproveitar, Márcio, legal da Márcio tem a ver com o contexto aí. Tem também, isso. Já a questão, isso, já integrando um pouco com a questão do Darlan, o que aconteceu? Como eu repeti o meu processo, com um processo bem de cima para baixo, eu já cheguei com a demanda governamental, apesar da gente a gente teve muito pouco tempo para dialogar, certo? Não nos foi colocado. O governo queria um orçamento, quando eu estava no Brasil, eu não tinha nem visitado o lugar ainda. Eles queriam um orçamento que eu já tinha construído com essas tecnologias. Então, a gente que forçou, disse, cara, não posso dar orçamento, eu tenho que visitar o local, eu tenho que conhecer a realidade. E a gente até conseguiu fazer um estudo tanto de internet prévio, antes de chegar lá, como chegando lá a gente percebeu muitas questões, inclusive essa questão da cozinha e do banheiro ser fora. Então, a gente percebeu, ao mesmo tempo, a gente fez aí uma leitura, digamos, arquitetônica, não foi um processo integrado, e talvez se a gente fosse fazer de novo, como eu já até escutei uma demanda do governo sobre novo processo habitacional, que eu dispensei, eu fui convidado de novo para fazer ano passado, e eu dispensei por esse contexto exatamente, né? E o que eles me davam como diretrizes era exatamente que ia ter uma cozinha fora e um banheiro fora, né? Agora, na nossa leitura arquitetônica e olhando sobre infraestrutura, a gente começa a entender assim, por que um banheiro é fora e por que uma cozinha é fora. A gente pode até entender o seguinte: os caras cozinham com fogo no chão, certo? Eles não têm uma retirada de fumaça, então essa fumaça é insalubre dentro da moradia. Isso é um primeiro ponto, porque olha como a tecnologia influencia culturalmente. Então, assim, eu acho interessante a gente ter uma abrangência no analisar, sabe? Quando a gente analisa culturalmente, se você não percebe qual é o avanço tecnológico que aquela cultura tem, você pode estar analisando um pouco descontextualizado, porque, assim, se você não tem tecnologia, você constrói casa enterrada no chão. Todo mundo constrói com a pica enterrada no chão. Aquilo é cultura? É cultura. Mas tá certo? Não tá certo. Não dura. A não ser que você queira fazer um abrigo aqui durante um mês, daqui você é nômade, você vai para outro lugar e você não tem nenhuma exigência de permanência, né? Mas quando você tem uma exigência de permanência e durabilidade, você usa técnicas que fazem aquilo durar mais. Então, a cozinha, se eu faço fogo de chão e é aquele fumaceiro, não tem como colocar dentro de casa, que está problema pulmonar, né? Aqui, como a gente tem isso aqui no Nordeste também, isso é muito comum, né? Eu morei lá em Aratuba um tempo e era um dos problemas, problema pulmonar, respiratório, era um dos maiores problemas na saúde na cidade. Que morava na roça tinha esse problema, fazer um fogo sem tirar fumaça. Saneamento. Cara, se você visitar as unidades sanitárias, que são os cubículos, é uma coisa terrível, mal cheiroso, que é uma fossa negra, entende? Eles estão acostumados, quando tem, porque eles fazem no rio, fazem no mato, fazem em qualquer lugar. Eu não conseguia tomar banho de rio lá se fosse, digamos, depois da vila, porque eu sabia que ia estar contaminado, porque eles fazem necessidades no rio, nas pedras, né? No mar, ou na maré baixa. Então, assim, eles não têm esse hábito. E quando tem, porque algum projeto chegou, é uma casinha com um buraco no chão em cima de uma fossa negra, bicho. Quem é que quer um banheiro desse dentro de casa? Então, se você começar a analisar isso, aí a gente começou a pensar, poxa, se eu levar uma tecnologia do fogãozinho com tirada de fumaça, se eu levar um banheiro seco bem transadinho, né? Ou mesmo um banheiro com água e aquilo funciona bem, a gente poderia ter aceitação. Ou não, porque para mudar culturalmente tem que ter pelo menos uma referência, né? Mas a gente entendia que a partir de um exemplo, que aquilo funcionasse, poderia funcionar para eles, porque no lugar que chove muito, cara, se tu tem que estar saindo para ir à cozinha, que a cozinha não é a cozinha com lugar de comer, é só o lugar de fazer comida, né? Se tu tem que ir ao banheiro fora, a gente sabe que é complicado, né? Pelo menos no período chuvoso. Então a gente realmente levou essa tecnologia inovadora de banheiro na casa, de cozinha na casa, mas sei que ia ter uma dificuldade realmente cultural ali, as pessoas que iam morar ali, talvez fossem as pessoas que já estivessem mais acostumadas com casa urbana, não as pessoas realmente que
que esse traço cultural estava muito forte. E aí, voltando aí para a pergunta do Diego, né? Então, assim, é interessante conhecer muito bem essa comunidade e conseguir ter uma relação muito horizontal, saber quais são as necessidades dele de verdade, né? E a partir de toda uma conversa, eu repito, não só de necessidades, mas como de potencial, qual é o potencial dessa comunidade? O que é que eles sabem fazer bem? Qual a experiência que eles acham que é positiva? A partir daí, você valoriza o que eles têm de bom e aí oferece respostas e soluções para aquilo que eles acham que é problema. Para aceitar uma habitação sustentável, cara, primeiro, o sustentável não quer dizer muito, sinceramente, para uma população, porque sustentável é uma palavra nova, né? A habitação ela tem que funcionar e ela tem que caber dentro do bolso, dentro da cultura daquele povo, né? E tem que gerar certa autonomia para eles, né? É uma construção que eles sabem fazer, eles sabem reproduzir, que eles possam fazer uma ampliação, que possam fazer a nova habitação. De repente, você não constrói 40 casas de uma vez só. Você constrói uma casa, constrói duas, aprende com erros e acertos daquele processo, faz a terceira, a quarta, a quinta melhor ainda, né? E esse processo de mutirão era o normal no interior. Todo mundo do que era do interior, tem família do interior, se acostumou com isso. As famílias constroem comunitariamente, né? Uma família constrói para outra, já era uma tradição. Então, o sustentável, ele vai vir dentro, se ele também, além de sustentável, ele vai, digamos, atender a necessidade deles, ou funcionalmente vai atender, né? Eles vão ter uma autonomia no processo, tá certo? E eles vão ficar felizes com o resultado estético, o resultado de conforto, a casa vai estar confortável. Se você fizer o modelo isso funcionar, aí eles assimilam numa reprodução. Mas eu acho que você já entrar no projeto fazer todas as 40 casas não seja muito prudente, sabe? Isso é uma visão que eu tenho de aproximação, né? Eu acho que a gente tem que debater bastante para evoluir esse processo. Vamos aqui. Regina está inscrita. Só um comentário aqui, rápido. Depois da Regina, o Darlan faz as perguntas. De novo, tá? E só um comentário da questão da tradição. Eu lembro de uma piada, uma brincadeira que diz assim: quer abrir para a Regina? A história do rabo do peixe. E tinha a história de uma senhora que cortava o rabo do peixe porque a frigideira era pequena. Tinha um rabo do peixe. Só que essa cultura passou de mão em mão e todo mundo cortava o rabo do peixe. Sendo frigideira grande ou pequena, todo mundo cortava o rabo do peixe. Então, assim, a tradição é válida, assim, se ela fizer sentido, se você tiver consciência do porquê que as coisas funcionam. E se ainda é válido funcionar daquela maneira, né? Estar do fogão no chão, tudo, cozinhar ali, sem ter os altos, sim, tem que cozinhar fora da casa para estar com o fogão dentro de casa. Né? Então, enfim, é mais uma brincadeira em relação a isso. Vamos passar para a Regina logo, carro do horário também. Regina? Pronto, eu não vou tomar muito tempo, mas eu também não poderia deixar de falar. Dizer que os meus pais moram em Mulungu, viu, Marcos? Ah, que legal. Morei lá bastante tempo. Por isso que eu sabia que eu já tinha visto em algum lugar. E aí eu fiquei, né? Não é só da academia, não. E dizer que eu sou doutora em pedagogia da alternância, com o trabalho em prática educativa das famílias do campo. Olha aí, que legal. Então, eu dizer para o Diego que esse trabalho é duro, né? No mínimo 10 anos aí, Diego, pela frente. Morei em Crateús 30 anos, estou chegando no Vale do Jaguaribe agora. E aí eu queria, Marco, só dizer para você assim, que você me fez relembrar muito mesmo, né? O esforço de Paulo Freire com ciclos de cultura. Né? São Tomé e Príncipe, para ele, foi assim um aprendizado imenso na época da ditadura militar. E a riqueza educativa que você traz para mim me dá essa esperança, sabe? Porque a gente está chegando numa comunidade com... o Jesus tem 20 anos de parque ecológico, um começo de trabalho assim, árduo. Ele é formado em estradas pelo Instituto, pela antiga escola técnica, né? E é advogado e ambientalista, e foi secretário de ambiente aqui 12 anos. Então, quando você fala em governo e governança, é muito bom a gente saber como é complicado, né? Isso. E a dor que você sentiu. Então, assim, uma solidariedade grande de saber que todo o seu trabalho e o grande objetivo que você levava na alma
de repente ele é roubado, né? E a gente vive nessa história. Nós estamos em plena véspera de Semana de Coalizão pelo Clima. E eu faço parte do grupo, né, Será no Clima, a gente está nessa perspectiva. E aí nós da academia, a gente pensa muito, né? E esse pensar muito, assim, dói. Aí é muito bom quando a gente bota a mão na massa. Então, assim, eu não imaginava que eu ia estar numa situação como eu estou hoje, né? De pegar na terra, de plantar árvore, de olhar de longe assim para o terreno e dizer como é que eu quero isso aqui, para que eu quero isso aqui, né? Eu como educadora popular, porque eu sou educadora popular. Legal. Sou da UES, entrei na pedagogia, mas aos poucos fui entrando. E aí, assim, essa luta pela terra, você não tem terra, por isso que você não faz a casa para ficar, né? Então você faz uma casa que você não sabe se você vai continuar nela. Então essa sua sensibilidade foi muito gratificante para mim. E como o Levi vai discutir com a gente na próxima semana essa questão, né, da moradia e ancestralidade, aí eu me senti muito contemplada e de fato é isso. Hoje não tenho nada a lhe perguntar, mas tomara que o sonho que a gente está tendo aqui, né, que vai durar 10 anos, 15 anos, que a gente consiga realizar e que a gente possa trocar informações com você, porque, de fato, trabalhar com a Escola Família Agrícola, trazendo jovens camponeses para se qualificarem tecnicamente, para tecnologias apropriadas ao semiárido, e até então nós só temos tecnologias que são para o trabalho, para a produção, para o suor. A gente não tem ainda nem condição de discutir moradia. Certo? É isso que eu quero lhe dizer, porque os governos não nos ajudam. Então, como Comissão Pastoral da Terra, que é quem nos incentiva, né? E a Caritas Diocesana de Crateús, porque como eu morei em Crateús muitos anos, tudo que eu aprendi foi lá, e agora eu estou trazendo para cá. Então é isso, eu queria muito lembrar mesmo, que você me lembrou muito essa discussão mesmo das cartas da Guiné-Bissau, e eu disse para o Diego logo, porque quem trabalha com educação popular, quem vai conversar com o trabalhador, não é? com o camponês, com o nativo, sei lá, como é que a gente... tem os estereótipos que a gente cria, né? Mas dizer isso, e eu achei a coisa mais linda que eu gostei foi você dizer assim, ele aprendeu comigo, o homem lá simples que estava ali, tenho convicção de que ele aprendeu comigo e que ele nunca mais vai esquecer aquilo, que ele vai usar, que ele vai fazer, né? Então, achei assim fantástico, sabe? Eu fiquei sonhando assim, construir meu quarto, que eu quero construir um quarto lá no parque, com mais conforto, que a gente não tem, de uma forma mais concreta, né? Sem sofrer tanto a dor do calor, porque não é fácil. A gente ser intelectual, morar no sertão, tentar fazer um trabalho comunitário, é um aprendizado assim de outra natureza. Então, agradecer. Sem querer, eu cheguei aqui, né? Querendo por conta do Levi, mas eu não sabia o que ia encontrar. Então, muito feliz de saber que você é das bandas dos meus pais, que nasceram lá. Nossa origem é lá, na Serra de Baturité, mas eu não sou de lá, já nasci em Icó, que o Nômade faz parte, e nunca mais tive lugar. Então, do Crateús para o Vale. Mas é muito bom saber que tem pessoas que estão nessa luta, né, da arquitetura moderna, com um rosto, como você mesmo assume, muito, muito honestamente, né, de mercado, é o seu trabalho, é a sua labuta, você tem que ser valorizado. A gente não tem uma sociedade que acolha isso, né? A gente tem que ainda inventar. Então, muito obrigada. A sua prática educativa que colou em mim me deu esperança hoje, que eu venho de uma semana muito cansativa. E hoje, é por isso que eu estou tão acordada, né? E o Jesus dormiu, pediu até desculpa. Jesus subiu a montanha. Mas porque foi ele que ficou à tarde no sol hoje, porque ganhou as bananas e estava plantando lá os fios da bananeira. E não é não, né? 75 anos, viu? Então, assim, dizer para essa juventude que ainda está aqui junto com a gente, se inspire aí, pelo amor de Deus, né? E vamos trabalhar de forma digna, não negando a nossa profissão, tá aí o Levi também, mas também que a gente pode fazer um pouco, né, pelo nosso povo.
Então, pouco não, muito, porque isso é muito. A gente sabe que todo mundo é assalariado ou vive do pagamento de outros, e a gente não é rico para poder se dar o luxo de não ter nenhum conforto para viver depois de tanto tempo de estudo, né? Então, parabéns, assim, eu tinha que terminar essa noite com essa alegria, porque não tem condições, são essas coisas que fazem a gente continuar. Então, Levi, muito obrigada, e até o dia 24, Levi. Coisa maravilhosa, Regina, eu que agradeço a sua fala, também me inspira, né, esses feedback dá força para a gente seguir, né, e agora você já sabe o meu contato aí, Levi a ponte, né, Levi é o anjo da guarda aí, tá toda hora me conectando com as pessoas aí, né, o anjo da guarda que o Jesus lá de cima trouxe aí, para a gente continuar trabalhando, viu? E pode entrar em contato aí no WhatsApp, aí a gente está sempre parceiro, dentro daquilo que a gente consegue atender, né, a gente se envolve com muito projeto também, tem hora que a gente tem que focar numa coisa só e deixar tudo de lado, mas eu sempre gosto de estar balanceando o meu trabalho, né, claro que eu vivo disso, né, mais de 20 anos que eu vivo de bioarquitetura, mas assim, eu estou sempre aberto para a demanda que surgir, é a demanda de um cliente, né, a demanda de uma comunidade, né, e claro que às vezes o nosso envolvimento é de uma forma mais simples, é um compartilhamento, né, ensinar coisas muito fundamentais, básicas para aquilo ser melhor, né, quando eu morei em Pacote. É só dizer para você, a gente tem uma Caritas e tem uma CPT, a gente sabe que isso não é pouca coisa. Eu costumo dizer que nós temos 3 poderes mesmo no Brasil também, que é a igreja, o Estado e o povo. Sim. Porque no Ceará é assim, né? Então, a gente quer muito isso. Mas existem 2 projetos grandes aqui, a gente não acha que vai conquistar logo. O Tiago Valentim, que é da CPT, eu pedi para ele vir para cá, mas Regina, a gente não tem nem água lá ainda. Pois então, a gente vai ter que, né, sonhar bem alto para poder correr atrás da água. A gente tem lá uma adutora e um sonho de um poço para poder a gente construir, porque senão a gente não constrói mesmo. Mas isso eu acho que ainda é mais fácil do que organizar a comunidade. Aí eles, não, mas a gente já tem os agricultores, a gente tem esse sonho. Então, a gente vai conseguir. Não vai ser logo, entendeu, Marcos? Então, pode ser que a gente passe um tempo, mas com certeza eu não vou dizer, não. Na hora que precisar, a gente vai saber que você existe, o Levi existe, né? Que a gente está junto. Eu espero que eu nem esteja ainda fazendo as coisas, né? E tem hora que a gente não se cansa, né? A gente segue. Isso, na verdade, esse contexto é estímulo para a gente seguir, né? Porque tem hora que a gente. Já me passou muitas vezes pela cabeça mesmo assim, vou virar um andarilho por aí. O negócio vai ficar trabalhando com os outros. Eu vou agora. Aí se eu tenho um filho para poder manter, né? A gente não pode virar andarilho por aí, né? Tem que seguir na labuta. E com minha aposentadoria, casei com Jesus, que é o 2º casamento, e a gente vem para uma área de semiárido. Aí eu tive essa felicidade. Você não precisa disso, você vai contar com a gente, para poder ser andarilho de vez em quando. Conte conosco, viu? Estamos aí. Obrigado. Agradecer a Regina aí, Jesus, presença abençoada. Oxe. Mas, muito bom, por exemplo, a Regina é incrível, Jesus. Queria só para poder continuar e a gente deixando já devagarzinho. O Darlan queria fazer mais 2 perguntas, acredito. Não sei se mais alguém tem alguma coisa. Levi, uma pequena participação aí, meu camarada. Depois Luiz tem. Aí Luiz tem. Oba! Posso falar, Levi? Tem alguém inscrito? Não, vamos assim, vai. Fala tu, depois Luiz, aí dá mais, gente. Perfeito. Não vou tomar muito tempo, não. Só cumprimentar aí o meu amigo Márcio e você, Levi, pela iniciativa do café aí no Alpendre. Eu estava lembrando agora, ouvindo aqui atentamente a história do Márcio e lembrando quando eu conheci a Adobe. Pela primeira vez que foi com o Obed Farias, em 1999, no início do ano 2000, lá na Escola de Engenharia de São Carlos, ele começou a usar macrófitas, né, para reforçar as fibras. Sim. E foi dali que eu fui olhando aquele negócio, tal, não era a minha praia. Eu gostei, quando eu voltei para Fortaleza, disse, vou fazer esse negócio também.
e começamos e assim as coisas foram caminhando. E, por outro lado, depois o Gabriel Nolasco também, né, lá no México, começou a ver algumas coisas por lá, ele como arquiteto, mas não tinha trabalhado ainda com terra e começou a desenvolver. Então, hoje foi uma conversa muito boa, fiquei aqui caladinho, escutando, e sempre, Márcio, o laboratório, o Levi sabe disso, a gente é uma parte experimental, né? A parte térmica e acústica, a gente está sempre interessado em poder contribuir aí dessa perspectiva de que a casa, como foi comentado agora, que a casa traga um conforto e que a gente atenda inclusive as normas, né? Não precisa ser nem melhor do que as normas, mas que atenda igual uma casa comum. A gente está sempre pensando nisso aí. E outro a respeito do livro aqui, Cartas a Guiné-Bissau. Porque hoje eu estava trabalhando com um aluno aqui numa banca, que é o Geni, que o Levi conhece, que é lá da Guiné-Bissau. E o primeiro aluno que ficou comigo lá da Guiné-Bissau, o Cristóvão, depois eu fui falar para ele, cara, eu tenho um livro aqui que você vai gostar muito, que é do Paulo Freire, Fala do Seu País. Ele não conhecia, ficou encantado e eu dei de presente para ele meu livro, que eu adquiri. Estou vendo falar agora, lembrei dessa história que é importante. Então, só para dizer aí que eu vou continuar aí participando aí das atividades do Levi, a gente vai com essa parceria, apesar da distância de Crateús, mas a gente também tem parceria lá com Portugal, então não fica tão distante. Então é isso. A cada dia está melhor, viu, Levi? Conta aí conosco aí no que for preciso, do aporte lá do laboratório, dos equipamentos e dos alunos. Um abraço a todos. Vou marcar uma conversa com você também aqui no café. Perfeito, perfeito. Abraço, Márcio. Obrigado, hein, Adeildo? Prazer ter você conosco. Aí tem o Luiz Torres, tá por aqui, Luiz? Fala, Luiz. Eu tô aí em algum lugar, eu não tô vendo nada. Pronto, apareceu aqui. Eu não tô me vendo, mas tudo bem. Bom, eu queria era cumprimentar o Márcio, o Dalan, e eu vi 3 figuras carimbadas, assim, super luxo. Parabéns a vocês mesmo. Mas sim, me diz uma coisa, aqui nós usamos aqueles adubinhos de 12. Aí 12 mais 12, 24, um reboco aqui, um reboco ali, dá umas paredes de 30. Qual é a tua consideração sobre adobinho, adobe e adobão? O que é melhor? Aí uma bronca no Levi, que não está devolvendo os registros que ele fez aqui, mas esse é por fora. Adobe, adobinho, adobão, o que rola? Adobe, adobinho, adobão foi ótimo, cara. Cara, eu sou do caminho do meio, Luiz. Assim, ó, como é que eu tenho feito, assim? Eu conheci o Adobe com o Adobe menor, que foi aquela primeira casa que eu fiz lá na Serra, aquele sobrado, o tradicional lá, era, se eu não me engano, era 6 por 12 por 24, né? Que eles fazem lá, aquela forminha deles. E eu vejo que quando a gente faz... E também tem os adobes baianos, que são uns bichos assim, às vezes 20 por 20 por 40, são umas coisas bem animalescas, né? O que acontece? Oi? Ele falou alguma coisa? Eu não te ouvi. Não falei nada. Ah, então. Não falei nada. Aquele adobe baiano grandão, eu vejo que quanto maior no processo de secagem, mais devagar ele seca, é mais complexo, né? E ele fica pesado demais. E o adobe menor, eu já acho assim, muito parecido com o tijolinho maciço, ele é muita massa, sabe? Então, eu tenho trabalhado com adobe de 10 por 15 por 30, e eu tenho ficado muito satisfeito tanto com a expressão na alvenaria dele, né? Que ele fica aquela presença. E aí, como eu trabalho com 2 centímetros de massa, a proporção de massa é muito menor do que a proporção do tijolo, e ele já tem um peso ali de seus 7 quilos, né? Já não é uma coisa leve. E aí ele entra... a única questão é que, assim, pela norma, uma parede estrutural, ela tem que ter no mínimo 20, né? No térreo. E aí, quando eu quero fazer uma parede estrutural em terra, eu tenho que dobrar ela com 30. Então, eu poderia até fazer um adobe de 20, talvez testar aí 10, 20, 40, né?
que aí é quase um adobão, entre o adobo e o adobão, vamos dizer assim. Mas eu tenho feito sim por praticidade, né? Muitas vezes ele é só vedação, aí ele já resolve, e eu tenho feito ele a forma é 10, 15, 30, eu estou aumentando agora a forma para ficar com 31, para que ele, como ele encolhe, né? Ele fica ali com seus 9,5 a 10, aí fica com 14, para ficar com 14 por 30 final, para quando a gente dobrar ele na parede, ser 14, mais 2 de massa, aí eu tenho mesmo 30 dele atravessado, mais os rebocos, vai dar uma parede rebocada de 33, 34, né? Eu tenho preferido trabalhar assim, dessa forma, eu gosto da expressão desse formato de adobe, sabe? Mas não tem, assim, por exemplo, onde é mais fácil secar, você até pode fazer um adobão, mas se um lugar muito úmido, não vai secar um adobe muito grande, né? E peso, eu acho que eu faço sempre essas considerações aí, sabe? Mas particularmente, eu gosto desse formato que eu estou trabalhando, 10 por 15 por 30. Então, mas quando você coloca 30, para passar os 20 da norma, aí você tem que trabalhar com o tijolo deitado. Então, o teu tijolo, ele não tem... Você não está usando os 15, você está usando os 30, é isso que eu entendi? Não, eu tenho usado ele com altura de 10 e ele sempre com 15. Parede singela, né? Parede normal, não de galga, assim, né? Um EPzinho. Tijolo normal, deitadinho. E aí, ele, se tiver uma fiada só, uma linha só, ele é 15, sem reboco, né? E se for para ser dobrado, ele vai para 30, né? Com 2 tijolos e aquela linha travando. Isso sem o reboco. Se você conta o estrutural, você não conta o reboco, é a alvenaria, né? Que é o que pega a carga. Então, assim, poderia até, numa linha de produção, tá fazendo formas de 20 de largura também. Eu não me joguei nessa produção ainda, né? Porque eu não tive essa demanda tão grande. Eu prefiro estar fazendo ela... Eu tenho feito muito um mix, assim, Luiz, de desenhar a parede. Ela, por exemplo, ela não precisa ser totalmente grossa. Eu posso vir com 30, em alguns lugares deixar ela com 15 para embutir um armário, sabe? Fazer alguns nichos, né? Também. E você vai brincando com essa de... Quando o vão é pequeno, eu uso 15, banheirinho, vão de 1,5, 2. Se o vão é maior, eu posso fazer uma parede mais grossa que mantenha aquela estabilidade, né? Da parede, e aí aproveito para criar nicho. Então, eu não tenho muita rigidez no desenho na planta da casa, assim. Eu gosto de trabalhar um desenho mais contemporâneo, assim, mais moderno, né? Então, tem me facilitado fazer essa forma, né? Pode ser que amanhã ou depois até mude alguma coisa. E também, inclusive, como agora eu estou me colocando muito no mercado, estou me organizando aqui em Fortaleza, no caso do meu zero, para ter uma produção fixa instalada, para entregar nas minhas obras, né? Eu até estou refletindo sobre fazer até mesmo um adobe até tipo tijoleta mesmo, sabe? Para poder entrar um pouco também uma linha de revestir uma parede, alguém que quer ter uma casa ou tem uma coisa que só quer o adobe, ele não quer fazer uma parede muito grossa. Então, eu estou um pouco aberto nessa flexibilidade também de atender ao mercado para que o adobe entre nesse circuito mesmo da construção, sabe? Então, eu estou nesse momento agora, Luiz. Mas é uma preferência, né? Não é uma lei, assim. Porque aqui a gente está usando esse 12, porque daí dá parede dupla, né? Então, ela fica com 30. E 30 embaixo, e ela dá uma pequena fionada, em cima fica menorzinho um pouco. É uma construção interessante. E o tijolo pequenininho, o adobinho, né, que eles chamam aqui, ele fica maneirinho, então é fácil de você transportar, guardar, secar, tudo isso é bem rápido. Porque eu sempre fico um pouco preocupado com essa construção singela, sabe? Mas esse teu 15 é bonito, é um tijolo, é uma parede potente, mesmo singela, parece segura, né? É bom. Ela parece bem, cara, eu gosto assim, às vezes até consigo, como ela é por 10, ela tem uma flexibilidade de eu usar o 10 também numa parede mais galga, se eu quiser, né? Se eu vou rebocar uma parede mais fina, eu posso até usar ele em pezinho de 10, então ele tem essa flexibilidade. Mas eu acho, cara, eu acho interessante ter modelos, tá entendendo? Eu estou abrindo muito a minha cabeça para ter não só modelo de forma diferenciado, que eu posso fazer um lote de um jeito, um lote do outro, né? E até mesmo trabalhar com texturas diferentes, com variações de terra, usando muita fibra de coco, agregando algumas coisas assim
pó de pedra. Estou fazendo umas brincadeiras aí, misturando terras para dar tonalidades diferentes, sabe? Estou bem curtindo, dar uma variedade, isso como um produto, valorizar a terra como produto, sabe? Os rebocos em si, né? E eu acho legal ter essa diversidade. Eu acho legal o adobinho. Inclusive, como eu te falei, eu estou pensando até mesmo em tijoleta para revestir parede, no caso, para entrar no... o cara quer fazer uma parede numa loja, sabe? Poder ter essa flexibilidade e atender com foco mesmo, porque o meu foco principal é que essas técnicas, ela entrem no mercado com modo bacana, alguma coisa viável, que as pessoas curtam, queiram, sabe? E a gente vê, por exemplo, tem pessoas que investem naqueles eco-brick, R$500 o metro quadrado, R$400 o metro quadrado, naqueles tijolinhos de fachadinha que pega... Ali é uma coisa super sintética, né? E que vai junta seca. E, cara, esse público que investe nisso poderia investir no adobinho. Sabe por que não investe? Porque não tem oferta. Então, eles, cara, se eu me organizar e ofertar, a gente começa a atingir uma galera diferente, né? Então, assim, eu vejo que a autoconstrução, ela já está muito bem atendida, porque muitas pessoas já fazem isso e é simples capacitar. Esse mercado que é formador de opinião, eu acho que ele precisa ser atendido. Um reflexo disso, às vezes você chega para fazer trabalhos sociais e as pessoas de baixa renda, às vezes só querem... A gente até bateu um pouco com o Darlan outro dia. O pessoal quer o que o patrão faz, o que o rico compra, e às vezes acha que eu estou levando tecnologia de pobre. A galera que era para valorizar. E aí, se de repente você vê pessoas com poder aquisitivo falando muito bem da terra, olha, minha casa aqui é muito maravilhosa, é de terra crua, papá. Eu acho que também é um contraponto, é um caminho paralelo para a gente seguir ao processo de autoconstrução, sabe? Assim, que é um processo de valorização, cara. É tirar essa coisa, esse estigma, entendeu? Que é do nicho. Não, cara, é para todo nicho. Então, quando eu faço casa, eu gosto de fazer as casas para cliente que gosta de pagar e que valoriza, que os caras agradecem aquela casa rústica, mais bem feita, sabe? As madeiras que eu trago do sul, né? E a terra junto, muito bem feita, que eu trabalho muito com os pedreiros, com os mestres de obra que se garantem, né? E nesse foco de valorizar mesmo, né? Mas devaneando aqui contigo, né? Mas em termos de escolha, eu acho que é legal ter essa diversidade. O meu sonho é ter um lugar mesmo com diversidade, sabe? De exemplos. Eu entendi bem. Eu só tenho medo de, numa obra, trabalhar com 2, 3 formas, né? Aí eu não tenho coragem, não. Não, a mesma obra, na verdade, não precisa. Na mesma obra é legal tu ter uma linguagem, né? Mas as situações diferentes, sabe? Situações diferentes, outra coisa que me arrepia é quando falam tecnologia para pessoal de baixa renda, né? Então, a BET é para pessoa de baixa renda. Eu falei, não, a BET é para quem vai no banheiro, né? Não é para quem... E no final, ninguém quer saber de onde veio. Assim como a casa de adobe é uma casa para rico ou para pobre, não importa, é para quem mora, né? Para quem valoriza. Quem tem casa de material, que eles chamam, né? Casa de material. Eu falo, é casa de pobre. E as casas de adobe, que é Munduru, falou, é casa de rico. É casa de rico. Casa de material é ótimo. De material. Abraço, meninos. Vocês estão 10, cara. 10. Eu aguardo visitas aqui, viu, meninos? Tá bom. Valeu a participação. Obrigado, hein, Luiz. Vale a pena, viu, Márcio? Muito lindo o espaço do Luiz. Tirar uma folga aqui, meu. Faz muito tempo que eu não tiro uma folga, viu? Mas eu vou de folga, viu? Vou lá para curtir, viu, Luiz? Não, mas é claro, nada é cobrado, nada é cobrado. Exceto para o Levi, que está devendo umas coisas aí, mas é outro assunto. Depois a gente vê. Aí, Levi. Chorei. Levi é um querido, eu posso falar com ele, porque ele é um querido. Tá bom. É verdade. Valeu, Luiz. Eu quero conversar chamar tanto o Adeildo como o Luiz para um café aqui, né? Para conversar. Sim. A obra dele lá, a escolinha que ele fez em Adobe, os adobites dele lá. Massa. Darlan? Tá por aqui ainda? Quer falar alguma coisa? Darlan dormiu, que tá tarde lá, né? Aí. Já tô, mas tô de boa, tá ótimo. Foi lindo, como sempre foi ótimo. Obrigado.
Mas foi contemplado, respondi sua pergunta ou ficou faltando a resposta? Ele vai dormir. Foi sim, foi sim. Foi sim. Tá bom, cara. Obrigado. Valeu, gente. Muito bem, isso. Obrigado aí, já tá tarde. Né? Eu acho muito bacana hoje, como sempre. O Darlan que diz, depois dessa eu não durmo mais, né? Como é, não? Depois dessas conversas você fica... É por aí, é por aí. Acabo ficando até 4 horas da manhã aqui pensando. Dormir, mano. Toma um chá agora. Troca o café por um chá e dormir. Macho, o chá, que eu não fiz o chá, é isso? Vou fazer. Isso aí. Bacana, gente. Obrigado, viu? Tá aberto. E agradeço também aí O Diego falou um ponto interessante que o Márcio contou. E assim, tá havendo demandas, né? A gente pensar como se organizar com os alunos. Né? Talvez mais na frente se organizar no nível de botar em prática algumas coisas, né? Tá na E faz a ponte aí, Levi, né? Esses contatos surgidos, coloca aí para ver como é que a gente consegue. Também tem um grupo do Prana, que o pessoal curte fazer alguns trabalhos, a gente pode juntar aí as turmas, né? Boa, porque assim, a gente está no contexto de pesquisa, inicialmente. Também pode abrir para os colegas aí do Prana que quiserem discutir. Sabe? Às vezes quando precisa de desenvolvimento de projeto, né? Se quiser, dentro desse processo de extensão, a gente pode entrar com os estudantes do Prana que queiram desenvolver projeto também, né? Pronto, massa. Daí, isso que eu penso assim, começar a pensar já nesse encaminhamento, né? Não precisa ser demanda do Diego. Então, vamos lá ver quem é que tem interesse. Muito bacana aí do Diego aí, né? Vamos ver como é que está o desenvolvimento dessa relação comunitária, que é um passo fundamental antes de iniciar desenho, proposta, né? Tem que vir de dentro para fora, né? Então, a gente fica à disposição para poder estar junto nesses processos aí, o que puder, né? O que puder. Tá? E assim, da minha parte, para fechar aqui, né? Agradecer aí, Márcio, a presença aí, a turma que fica até o final, resistência aí. Turma da Resistência. Bacana. Então compartilha o link depois que a gente bota lá no Instagram. Vou compartilhar assim. E uma coisa que eu estava lembrando aqui, assim, eu não comuniquei a todos, né, mas enfim, lembrando entre a gente ainda. E daqui a 15 dias, né, chamei o Técio Arari. Magulina. A gente conversar sobre aí o projeto do Irapuru, né? Show de bola. Que massa. Com sons de barro, né? O Técio é meu amigo de adolescência, não sabia não, né? Acho que comentou comigo, você está dormindo, né? Não, é do Papicu ali, amigo de adolescência, era na época áurea, Rastafari. Reencontro aí de vocês. E até quando comentei com o Darlan, contigo também formalizando isso, assim, vai ter um convite com o Técio e eu queria a gente ficar nós três, fazer esse bate-bola com ele. Vai ser muito bom. Meu amigo Técio. Show de bola. Tamo junto. Por mim é isso. Quem quiser. Pois tá bom. Agradeço também aí o convite, agradeço a escuta, o debate aí, né? O carinho de todo mundo. Até uma próxima aí. É isso, até a próxima. Obrigado. Abraço, meninos. Muito bom ver vocês de novo. Valeu, Luiz. Da janela do meu sertão, o vento sopra sobre as cordas de minha viola, dedilhando melodias, cordas que dançam como galhos secos, uma dança agreste e melancólica, a dança dos esquecidos. Mas sobre a terra seca e árida, a mata branca aprecia o verde que brota em seus pés após as primeiras chuvas. Que a chuva venha e lave os sertões de minha alma.